Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora na correção da nossa atividade pontuada, passado no dia 2 de setembro, tá? Essa nota da atividade, juntamente com o conceito, irá compor a nota da parte do trabalho. Como vocês sabem, são 3 avaliações: trabalho, prova e teste. Então, estamos concluindo a nossa primeira parte, que é a parte do trabalho, mais o conceito. E depois faremos um teste, depois teremos a prova do terceiro bimestre para poder fechar a média do terceiro bimestre, tá? Eu selecionei 5 questões de acordo com a matéria já ministrada, parte de números complexos, e questões vistas com conteúdo já passado, questões que são bem tranquilas, não tem nenhum grau de dificuldade, tá? Haja vista que eu tenho recebido as respostas de vocês e vejo que vocês estão conseguindo conquistar excelentes notas, tá? Então assim eu vou fazer o gabarito comentado, vou divulgar o vídeo, e para aqueles que tiverem alguma dúvida na resolução, poder copiar, interpretar e ver onde erraram e guardar essa resolução, porque pode servir como parâmetro para outras atividades futuras. A primeira questão é a questão da especialista aeronáutica do ano passado, 2019, e fala o seguinte: a parte real das raízes complexas da equação x ao quadrado menos 4x mais 13 igual a zero é igual a... Olha só, você tem que lembrar uma coisa, que o números complexos é a parte real e a parte imaginária. A parte real é aquela parte que fica sozinha. Lembra que o números complexos é dado pela letra Z, né, que é igual a mais BI. Tá? Então você tem que ter em mente o seguinte, que a parte imaginária é sempre aquele que está coladinho com o I. E a parte real é aquele outro número que está fora, no caso seria o A. Né? Então essa que é a parte real que ele está pedindo no final. Tá? Eu vou dar pausa no vídeo para a gente poder ir lá para o quadro, para a gente poder entender e ver a resolução. É bem tranquilo, não tem nenhum grau de dificuldade além do que isso. Só vai ser necessário o conhecimento adquirido de números complexos anteriormente, tá bom? Bom, continuando a nossa correção, como que eu falei, tá? Ele deu a equação, tá? Dos complexos, que é dada por x ao quadrado menos 4x mais 13, tá? Eu também comentei com vocês, que falei agora há pouco, que a equação é do formato dos complexos, com uma letra minúscula, tá? Independente de ser Z, mas muitos utilizam Z, poderia ser qualquer outro tipo de letra. Z é igual a A mais BI, tá? Onde nós temos essa parte aqui, essa aqui que é a parte real. Essa aqui é a parte real, que tanto ele falou no início. Tá? E essa parte aqui é a parte imaginária, tá? Essa parte aqui é imaginária, ó. Ela tá grudadinha com o I, tá? Imaginária, tá bom? Então o que acontece? Qual vai ser a solução qual é a saída que você vai ter que adotar para resolver esse problema? Equação de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Por quê? Você vai ter que conhecer as raízes. Você não sabe a raiz. Aqui é uma equação do segundo grau. Se você olhar, tem o expoente 2. Então é uma equação do segundo grau. Se ela não tivesse expoente 2, seria o quê? Uma equação do primeiro grau. Mas ela tem expoente 2 e a equação do segundo grau. Como eu extraio a raiz de uma equação do segundo grau? As raízes. Por Bhaskara, certo? Aí está aqui, ó. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Onde A vale 1, B menos 4 e C vale 13. Tá? Então o que acontece? Você tem que só substituir os valores. Onde menos B vale menos 4, mais ou menos de B ao quadrado e menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A que vale 1 e o C que vale 13 sobre 2A. O A vale quanto? Vale 1. Menos com menos dá mais, dá 4, mais ou menos. Raiz quadrada de menos 4 elevado ao quadrado é o que? Base negativa, elevado ao expoente par, o que acontece? O número vira positivo. Tá? Então deu o que? Deu 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 13, 52. Então 16 menos 52. E o denominador ficou o quê? 2 vezes 1, 2. Tá? Então, continuando. X é igual a 4 mais ou menos o quê? 16 menos 52 dá quanto? Dá menos 36. Raiz quadrada de menos 36 sobre 2. Aí, aqui, numa resolução normal, que nós aprendemos, essa parte aqui é o quê? Ela não teria, né? Logo quando a gente começou a conhecer a equação do segundo grau, essa parte não existe raiz negativa. Mas para isso o que acontece? Eles bolaram uma maneira de dar continuidade a essa resolução, para não parar aqui. Foi aí que entrou os números complexos, aí que surgiram os números complexos. Então o que acontece? O que você vai saber? Você sabe que raiz
de menos 36 não pode ser 6. Por quê? Porque se fosse 6, 6 elevado ao quadrado daria o quê? 36 positivo. Se fosse menos 6 também não daria, porque a base seria negativa, o expoente par daria positivo do mesmo jeito. E qual a solução encontrada? Simplesmente, vamos abrir as raízes. Vamos abrir a raiz quadrada de menos 36. É igual ao que? A raiz quadrada de 36 vezes raiz de menos 1. Por quê? Se você multiplicar as raízes, ó, o expoente aqui é 2 e aqui é 2, certo? O expoente é 2 e 2. Se você multiplicar as raízes, o que você vai ter que fazer? Ó, 2 e 2. Se você multiplicar, você vai ter aqui 36 vezes menos 1, deu menos 36, tá bom? Só que você aprendeu que lá nos números complexos, a raiz quadrada de menos 1 vale i, certo? Eu passei isso para você na parte de potência, lembra? Que i elevado a 0 vale 1, i elevado a 1 vale i elevado a 2 vale menos 1, i elevado a 3 vale menos i. Então, você aprendeu lá que o i, que a raiz quadrada de menos 1 vale i, entendeu? E se fosse um i ao quadrado, valeria quanto? Valeria menos 1. Então, você aprendeu tudo isso. Então, o que acontece? Quando você se deparar com uma situação que a raiz é negativa, você tem automaticamente associar que vai ter uma raiz quadrada do número positivo, certo? A menos 36 vai dar o mais 36, vezes raiz quadrada de menos 1. Onde esse menos 1zinho aqui, você vai trocar o quê? Por i, tá? Vamos voltar para lá. Aí 4, mais ou menos, raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de menos 1. Ó, essa passagem aqui, ó, tá vendo? Essa passagem aqui eu transpus aqui embaixo. Essa passagem aqui, ó, eu coloquei aqui. Ó, tá vendo? Para poder, eu tenho meu raiz de menos 36 aqui, ó. Menos 36 não é a mesma coisa que raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de menos 1? Tá aqui. Continuando. Aí ficou tranquilo, né? Você vai continuar aqui, ó. X é igual 4 mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 36 é o quê? 6, olha o 6 aqui. Certo? E eu não falei que raiz quadrada de menos 1 vale, certo? Vale i. Então, se ele vale 1, trocar, vamos botar o i aqui, ó. Esse i aqui, ele significa, ele significa que é o quê? Que é a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, esse i aqui que apareceu, ele é o quê? Raiz quadrada de menos 1, tá bom? Como eu expliquei aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Aí agora ficou tranquilo, né? É só simplificar, porque você tem 4 mais ou menos 6 por 2. Vou dividir 4 por 2, vai dar quanto? Vai dar 1, vai dar 2. E 2 por 6 deu quanto? Deu 3. Então, o que acontece? Por todo mundo ser par, ficou o quê? Ficou 2 mais ou menos raiz quadrada de 3i. Aí, acabou. Aí você fala, ué, parou aí? Parou. Acabou. Mas qual é a resposta? Aí que tá. O que ele falou no início do texto? Ele falou que ele queria a parte real. Olha só, a parte real. Essa aqui é a resposta. Se ele pedisse a forma algébrica do complexo, seria essa aqui. X em minúsculo igual a 2 mais ou menos 3i. Essa aqui é a forma algébrica dos complexos. Só que ele quer quem? Ele quer a parte real. Quem é a parte real? Não é o A que eu falei para vocês? Que é o quê? Que é o 2. Certo? Então, a parte real desse exercício é o 2, que é a letra B. Né? A resposta é a letra B. Se fosse a parte imaginária, o número está coladinho com o i, seria o quê? O 3. Ele poderia pedir a parte imaginária. Ele também poderia pedir os dois. Poderia pedir o par ordenado. O par ordenado desse complexo. Qual seria o par ordenado desse complexo? O par ordenado desse complexo seria o quê? 2 e o 3. Certo? Seria o 2 e o 3, o par ordenado. Lembra? Igual o plano cartesiano, se ele pedisse o par ordenado, você ia fazer isso aqui, ó. 2, está aqui, ó. 2 e o 3 está aqui. Ó, aqui seria o quê? Seria aquele pezinho. Seria quem? O ponto de encontro. Isso também, além disso, ele te pedisse o ρ, se fosse isso aqui. Era só gerar raiz quadrada. De 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Tá, gente? Então, a partir daqui, eu poderia pedir várias coisas a vocês. Só que eu poderia dar esse exercício modificado. Só que eu não quis. Eu peguei, igualzinho do concurso, e pus para vocês saberem como acontecem as coisas, como que você se depara no concurso. Uma coisa, o conteúdo foi passado em sala de aula. E não é difícil. Eu percebi que vários alunos acertaram, quase todos acertaram esse exercício. Então, ao meu ver, vocês estão compreendendo a matéria. Tá bom, pessoal? Eu vou dar pausa no vídeo para a gente poder resolver a questão de número 2. Tá bom?